Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 8. Introdução doutrinária. Este trecho da introdução de O Livro dos Espíritos define uma lei pedagógica do aprendizado espírita. A verdade espiritual não se oferece com proveito ao olhar distraído, à curiosidade ociosa, nem ao orgulho que deseja julgar antes de compreender. Allan Kardec apresenta o Espiritismo como ciência de observação e filosofia de consequências morais, exigindo do estudante método, continuidade, seriedade e sincera vontade de aprender. A força deste texto está em mostrar que o estudo da doutrina não depende apenas de inteligência verbal. Depende de postura interior. O mundo espiritual é povoado por inteligências de todos os níveis, e a qualidade das comunicações se vincula à sintonia moral do ambiente e dos participantes. Assim, aprender espiritismo não é só adquirir ideias, é criar, em si e no grupo, as condições de afinidade com o que é verdadeiro, útil e elevador. Nível literal. Kardec afirma que o estudo proveitoso da doutrina espírita pede seriedade, perseverança, ausência de preconceitos e desejo real de chegar a um resultado. Ele critica quem julga sem examinar, quem estuda de modo inconstante e quem ridiculariza aquilo que não conhece. Se a pessoa não quer estudar, ao menos deve respeitar a crença alheia. O texto ensina que estudo sério se caracteriza pela continuidade. Assim como ninguém aprende uma ciência fazendo perguntas soltas e desordenadas, também não se compreende o espiritismo por curiosidades fragmentadas. É preciso começar pelo princípio, seguir o encadeamento das ideias e aceitar que certas respostas só fazem sentido quando existe base anterior. Kardec compara a relação com os espíritos ao contato com professores. Quem quer instruir-se deve fazer um curso, escolher bons mestres e trabalhar com assiduidade. Espíritos superiores só comparecem a reuniões sérias, onde existe comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. A leviandade, as questões fúteis e a desordem mental afastam os bons instrutores e deixam espaço para espíritos frívolos e mentirosos. Portanto, grandes resultados exigem trabalho, disciplina e responsabilidade moral. Nível simbólico. O primeiro símbolo central do trecho é a escola espiritual. O espiritismo aparece como caminho de formação, não como espetáculo. Nessa escola, os espíritos superiores representam os professores, os encarnados são alunos, o método é o currículo, e a continuidade é a disciplina que permite passar de uma lição a outra. O símbolo da escola desmonta a fantasia de uma revelação instantânea. Ninguém amadurece por saltos mágicos. Aprende-se por assimilação progressiva. A alma precisa aceitar a humildade do aprendiz, suportar o não saber, rever noções antigas e reconstruir seu entendimento passo a passo. O curso, portanto, simboliza a passagem do impulso para o processo, da curiosidade para a formação, da ansiedade pela resposta para a maturação da consciência. O segundo símbolo central é o campo espiritual do ambiente. Kardec fala de reuniões sérias ou levianas como quem descreve um solo vibratório. Onde há comunhão de pensamentos para o bem, o campo se torna apto à presença de espíritos superiores. Onde reina dispersão, vaidade, brincadeira e ociosidade, o campo fica livre para entidades frívolas. Esse campo simboliza o espaço interior e coletivo que cada grupo constrói. Não se trata apenas do lugar físico da reunião, mas da atmosfera psíquica que nasce das intenções, conversas, perguntas e disposições morais. Um ambiente sério é como solo preparado para a boa semente. Um ambiente leviano é como terreno aberto ao mato e à confusão. O texto mostra, simbolicamente, que o mundo espiritual não invade arbitrariamente nossa experiência. Ele responde ao campo que oferecemos.
Nível espiritual, movimento da alma. O movimento espiritual mais profundo deste trecho é a passagem da alma curiosa para a alma responsável. No início, o ser humano deseja ver, ouvir, receber, perguntar e experimentar. Quer muitas vezes o fenômeno antes da reforma da atitude. Busca respostas rápidas, sinais marcantes, confirmações que o confortem ou o impressionem. Nessa fase, a alma ainda se comporta como alguém que entra numa escola apenas para olhar pela janela, sem disposição para sentar, estudar, rever conceitos e aceitar disciplina. O texto de Kardec não condena a curiosidade como ponto de partida, mas mostra que ela é insuficiente para gerar amadurecimento. A seguir, a alma é chamada a um segundo movimento mais exigente. Reconhecer que a verdade espiritual pede preparo interior. Esse preparo não é intelectual apenas. É moral, volitivo e vibratório. Estudar seriamente é ordenar o pensamento, conter a dispersão, renunciar ao deboche e abandonar o impulso de julgar antes de compreender. É admitir que certas respostas parecem absurdas não porque sejam falsas, mas porque ainda não temos o contexto necessário para entendê-las. Esse reconhecimento fere o orgulho, e justamente por isso começa a curá-lo. A alma deixa de se colocar como árbitra da verdade e aceita ser educada por ela. Há também um movimento de purificação da intenção. Kardec mostra que não basta perguntar coisas graves. É preciso perguntar gravemente. Não basta tocar temas espirituais. É preciso fazê-lo com finalidade útil, espírito recolhido e vontade sincera de instrução. A pergunta nesse sentido revela a alma de quem pergunta. Muitas vezes, por trás de uma questão aparentemente elevada, escondem-se exibicionismo, ansiedade, pressa, vaidade intelectual ou desejo de controle. O texto chama a consciência a examinar não só o conteúdo da busca, mas o móvel oculto da busca. Esse exame interior é profundamente espiritual, porque desloca o centro da atenção do fenômeno externo para a qualidade moral do sujeito. Por fim, o trecho convida a alma a compreender a lei de afinidade como responsabilidade viva. Os bons espíritos não se afastam por capricho. Eles se aproximam onde encontram receptividade real ao bem, à ordem e ao esforço sincero. Assim, o estudante deixa de sentir-se vítima da ausência de respostas e começa a perguntar a si mesmo: que campo estou oferecendo? Que tipo de presença meu estado íntimo atrai? Nesse ponto, o estudo espírita torna-se prática de autogoverno. A alma amadurece quando entende que aprender, no fundo, é tornar-se capaz de conviver com a verdade sem profaná-la pela frivolidade. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. No plano prático, este texto reorganiza completamente a maneira de estudar. Ele nos pede que deixemos de consumir a doutrina por fragmentos emocionais, por temas isolados ou por busca de alívio imediato, e passemos a estudá-la como quem entra num processo de formação. Isso significa reservar tempo, seguir sequência, revisar fundamentos, anotar dúvidas reais e aceitar que a compreensão profunda raramente nasce no primeiro contato. A continuidade de que Kardec fala não é simples repetição. É convivência prolongada com a verdade, até que ela desça da mente para a consciência e da consciência para a conduta. Na vida pessoal, isso pede uma mudança de hábito. Em vez de abrir um livro espírita apenas quando estamos aflitos, somos convidados a manter constância mesmo quando não há crise. Em vez de procurar uma resposta pronta para um problema particular, somos chamados a formar estrutura interior para discernir a vida de modo mais amplo. O estudo metódico nos torna menos dependentes de consultas episódicas e mais capazes de pensar espiritualmente.
Aos poucos, o conhecimento deixa de ser informação externa e passa a ser eixo interno de leitura da existência. Nas reuniões de estudo ou mediúnicas, a aplicação é direta. Cada participante ajuda a formar o ambiente. O recolhimento antes do início, o cuidado com conversas paralelas, a sinceridade da prece, a qualidade das perguntas, o respeito ao momento alheio, tudo isso compõe o campo espiritual do grupo. A seriedade não é rigidez artificial, mas convergência de intenção. Quando cada um entra realmente para aprender e servir, o ambiente se eleva. Quando muitos entram apenas para curiosidade, distração ou projeção pessoal, a reunião perde profundidade. O texto nos lembra que presença física não é presença espiritual. É preciso estar inteiro. Há ainda uma aplicação muito importante para a humildade intelectual. Muitas vezes, ao encontrar um ponto difícil da doutrina, a mente quer logo rejeitar ou simplificar. Kardec ensina outra postura: suspender o juízo precipitado e continuar estudando. Na prática, isso significa aprender a dizer internamente: ainda não compreendi. Essa frase, quando sincera, é libertadora. Ela impede tanto a incredulidade orgulhosa quanto a aceitação cega. Ela abre espaço para um pensamento mais honesto, mais paciente e mais educável. No campo consciencial, o texto também nos chama a rever a qualidade de nossas perguntas existenciais. Nem toda pergunta é madura, mesmo quando parece profunda. Há perguntas que apenas repetem inquietação, sem real desejo de transformação. Há outras que querem legitimar antigas convicções, não confrontá-las. O estudante sério começa a perguntar de outro modo: o que preciso compreender para viver melhor? Que verdade estou evitando? Onde minha pressa substitui meu esforço? A doutrina então deixa de ser um repertório para debate e passa a ser espelho moral. Aplicado à educação do espírito, este trecho ensina que não basta admirar os espíritos superiores. É preciso criar condições para ouvi-los. E ouvi-los não é apenas receber mensagens. É tornar-se interiormente compatível com a ordem, a honestidade e a disciplina que eles expressam. O verdadeiro estudante percebe que sua maior pergunta não é mais apenas dirigida ao alto. Ela volta também para dentro: estou vivendo de modo coerente com o conhecimento que já recebi? Sem essa coerência mínima, até o conteúdo mais belo se esteriliza. Com ela, até uma pequena lição se torna semente de transformação duradoura. Perguntas de reflexão. Aproximo-me da doutrina como aprendiz ou como curioso? Tenho continuidade real no estudo, ou apenas visitas ocasionais? Minhas perguntas nascem de desejo de transformação ou de agitação mental? Minha presença nas reuniões ajuda a elevar o ambiente? Se ainda não compreendo algo, sei permanecer humilde e perseverante? Eixos de transformação interior. Da curiosidade dispersa a disciplina do aprendiz. O texto ilumina que o conhecimento espiritual não floresce em mente saltitante. A atitude interior pedida é constância humilde, capaz de aceitar processo, sequência e esforço. A armadilha desmascarada é a pressa de querer colher sem cultivar. Da leviandade à responsabilidade na sintonia. O trecho mostra que o ambiente espiritual não é neutro. Ele responde à qualidade moral e mental dos participantes. A atitude convidada é recolhimento consciente e cooperação vibratória para o bem. A armadilha desmascarada é imaginar que a elevação virá apesar da desordem que mantemos. Do julgamento precipitado à maturidade de quem aprende, o texto ilumina que muitas aparentes contradições vêm da falta de base e de método. A atitude interior pedida é suspender o orgulho,
aprofundar o estudo e respeitar o que ainda não foi assimilado. A armadilha desmascarada é confundir zombaria com inteligência e opinião rápida com discernimento.